Você já ouviu falar sobre carro por assinatura? Algo talvez meio novo, algo que talvez gere muitas dúvidas aí. E para acabar com todas essas dúvidas, tenho aqui comigo o Alan, que ele tem um sobrenome que eu vou pedir para ele falar, porque talvez eu fale a pronúncia incorreta aqui. Lefkovic. Olha aí, ó. Facinho, facinho. Chique demais, hein? Ele é do Comparacar, uma empresa de tecnologia. A gente pode dizer que é uma empresa de tecnologia? Com certeza. E aí tem muito sobre essa questão de carros por assinatura e ele domina muito o assunto carros. Então, por isso, ele é o convidado aqui para uma entrevista. Um privilégio estar falando com ele. A gente tem muitas trocas no cotidiano, falando sobre motos e carros, mas poder trazer ele aqui para vocês conhecerem um pouco da Comparacar, é um privilégio para mim e para você que está vendo aí que vai aprender algo novo. Alan, quero que você se apresente, fale da Comparacar e vamos conversar aqui. Minha ideia nesse bate-papo com você é entender qual que é essa história do Comparacar, o quanto que quem está assistindo esse vídeo aqui pode se interessar por esse serviço. Eu tenho muitas dúvidas, quero entender isso também, então com certeza vai ser uma conversa rica aqui. E eu quero que você comece aí se apresentando e apresentando a empresa para a galera. Claro, uma satisfação, obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Lefkovic, como o Marcelo bem falou. A Comparacar é uma iniciativa, nós já estamos há 2 anos e meio mais ou menos. E basicamente a nossa ideia é, através da tecnologia, auxiliar as pessoas na busca e no entendimento do produto de carro por assinatura, né? Basicamente nós reunimos todas as empresas divididas entre, depois a gente vai explicar um pouco melhor, mas dividido entre locadoras e montadoras, né, que já ofertam este produto, e nós colocamos todas essas ofertas juntas num único portal. Isso é um conceito de meta search ou agregador de oferta. E a gente sempre gosta, para dar um exemplo, seria como um Trivago para os hotéis, Booking ou até Decolar, Google Flights para passagens, né? Então você tem o que a gente chama de um único caminho. Eu vou lá e vou encontrar tudo e de lá eu tenho todas as informações para tomar a melhor decisão. Então, economia de tempo, economia de dinheiro na escolha da oferta. Basicamente, esse é o trabalho do Comparacar. Qual é o grande benefício que existe nessa modalidade de carro por assinatura para quem precisa de um carro, seja lá qual for o motivo, uma viagem para usar no dia a dia, trabalha como vendedor e precisa ter um carro ali para fazer as visitas e tudo mais. Qual é o grande benefício dessa modalidade? Vamos lá, eu gosto de dividir em 2 partes, né? A primeira e mais importante, financeiro. A assinatura, ela é mais barata e vantajosa do que a compra na maioria dos casos. Depois a gente pode detalhar e explicar, porque nenhum produto é perfeito para todo mundo, claro, né? Mas para a grande maioria ela é muito mais viável e muito mais econômica. Então, uma questão financeira. Do outro lado, você tem uma questão de comodidade, né? O carro, como outros ativos, ele tem um valor alto e ele tem uma série de responsabilidades, sejam elas de impostos, de taxas, de manutenções preventivas, de manutenções corretivas. Então, não basta simplesmente ter o carro, você tem que pagar e você tem que manter este carro. Então, na assinatura você não se preocupa com isso. Então, o grande benefício intangível é esta tranquilidade. A gente brinca carro sem dor de cabeça. Paga todo mês, seja no cartão, seja no boleto, e não se preocupe com mais nada. A responsabilidade, não só responsabilidade de custos, mas também o risco que envolve ter um carro, uma batida, um sinistro, discutir um orçamento, enfim, você não se preocupa com nada. Tem uma empresa que é especializada, que só faz isso e que com certeza faz melhor do que você, com muito mais eficiência do que você. Entendi. A dúvida que eu tenho agora, nesse mercado que a gente tem muito grande em diversidade de marcas, você tem um número de quantas marcas de carros, seja via as locadoras, seja via as montadoras, que o Comparacar engloba nesse momento? Porque isso pode aumentar, os acordos... Praticamente todos os modelos e marcas hoje têm disponível para assinatura. Inclusive no Comparacar você tem filtros por marca, por categoria de carros e tudo mais. O que acontece? Carros que a gente chama de nicho, ou seja, uma marca que acabou de chegar, normalmente ainda não está disponível. Por quê? Porque a montadora não tem o programa e a locadora não quer correr o risco, ou mesmo nem conhece o produto a ponto de
oferecer esse serviço. E outros produtos de nicho, por exemplo, Porsche. Eu posso assinar um Porsche? Não, você não pode. Existem locadoras especializadas em comprar o carro que você quer e aí assinar, mas é uma coisa muito de nicho. Eu falo que não é um produto comercial de prateleira. Então, basicamente, quando você olha o ranking de vendas, os carros mais vendidos, mais procurados, como um econômico ou até um automático, um SUV, seja ele pequeno, médio ou grande, um sedã, todos esses carros você tem disponível para assinatura, alguns modelos de luxo também, né, picapes, utilitários e tudo mais, mas alguma coisa muito específica, como eu falei, um Porsche por assinatura, alguma coisa, ele não existe, aí não tem disponível. De resto, sempre vai ter disponibilidade. E o mais interessante aqui é uma questão de cotação, então isso vai alternando, né? Então você tem promoção no mês que uma montadora quis liquidar um determinado produto, no outro mês outro produto. Então, se você na assinatura tiver uma certa flexibilidade na escolha do seu carro, você certamente vai fazer um excelente negócio. Fala para mim, quais são os principais perfis de público, de pessoas que você acha que tem um alinhamento com esse serviço que você presta? Bom, acho que, primeiro, a assinatura ela é para carro zero, né? Então é uma modalidade de ter um carro zero. Quando eu falo ter, não é a posse no sentido de ser dono, mas sim de ter a posse física, né? Sim. O carro é seu durante aquele período, estar disponível naquele período. Então, se você busca um carro zero, o carro por assinatura já serve para você. Aí, indo um pouco além, você tem uma contratação muito tranquila e digital. Então, ali 5, 10 minutos na sua casa, no computador e no celular, você vai contratar. Poxa, mas no Brasil tem muita fraude, né? Como é que... Não quero, isso é perigoso. Na Comparacar de maneira nenhuma. Por quê? Primeiro que nós somos homologados e a gente mostra isso. Segundo que você nunca paga nada para nós. Você sempre vai pagar direto à empresa que você está adquirindo. E nós temos várias empresas que, é curioso, o risco é o inverso. Por quê? Porque ela te entrega o carro até antes de você pagar. Sim. Aí tem cliente que fala, mas não é perigoso? Eu falo, é perigoso para a locadora que vai te dar um carro e não ganha R$1 ainda. Você vai na concessionária e tira um carro sem pagar? É isso que acontece na assinatura. Então, é um processo extremamente seguro. Claro, você sempre tem que estar com uma empresa idônea, né? E está aqui a Comparacar, são mais de 2.500 clientes atendidos por assinatura, várias avaliações de Google, Reclame Aqui, enfim. Mas o principal, nós nunca vamos te pedir dados financeiros, um cartão, alguma coisa. Então, é seguro, a contratação é digital. A pergunta que eu tenho para você, de todas as marcas englobadas, de todos esses 2.500 clientes, certo, que a tendência é aumentar isso daí, quais são os veículos mais procurados? Você sabe me dizer de cabeça, porque eu imagino que sejam muitos dados para você trabalhar, claro. Sabe me dizer de cabeça 3 carros mais procurados nessa modalidade? Sim, basicamente não foge muito dos veículos mais vendidos, né? O que muda um pouco, e isso é bem interessante, seriam os modelos, mas o carro mais procurado e mais assinado é o SUV médio automático. Dando alguns exemplos, né, se não é claro para alguém esse tipo de segmentação, é uma T-Cross, é um Renault Kardian, é um Nissan Kicks, é um Chevrolet Tracker, é um Hyundai Creta, ou seja, sim, são os SUVs mais vendidos, né? Hoje a procura é muito grande por esses carros, uma questão de espaço, porta-malas, são carros com uma altura em relação ao solo, sim, a gente sim, conhece bem as nossas ruas, né? Enfim, então são os carros mais procurados, não diferentes são os carros mais assinados. Curiosamente, o que muda um pouco? Os modelos. Então, quando a gente vai para o varejo, né, ou seja, a compra, o cliente está pagando, então ele realmente vai escolher, de acordo com o seu gosto, interesse ou até bolso, aquilo. Na assinatura, como existem promoções, às vezes a gente consegue migrar o cliente de um produto A para um produto B pelo custo-benefício, que no final do dia vai resolver o problema dele da mesma forma. Então não importa muito se é da marca A, B ou C, ele resolve o problema dele. Então, na assinatura, eu tendo a dizer que o cliente é um pouco menos desapegado à questão de eu gosto dessa marca, desse carro, nessa versão, e ele está querendo resolver um problema e fazer um bom negócio. Como que funciona a jornada do potencial cliente que vai contratar o serviço da Comparacar? Pensa, por exemplo, que eu quero alugar um carro
Como que eu faço para, desde a intenção de querer, de acessar o site, até pegar o carro? Como que funciona de uma forma didática e resumida esse processo? Bom, primeiro, o Comparacar é o único canal ou plataforma onde você vai ver as ofertas abertas. O que isso quer dizer? Que você tem acesso à empresa que é dona, né, que está te ofertando aquela assinatura, qual carro, qual plano e qual valor. Sim. Então, a gente preza muito pela transparência. Ao invés de você falar com um corretor ou com um especialista que possivelmente vai te empurrar algo que interesse a ele vender, nós fazemos o contrário. Eu exponho todas as ofertas e você, né, por exemplo, como cliente usuário, vai escolher uma oferta, né, vai preencher pequenas informações, são bem básicas mesmo, Sim. muito diferente de um financiamento de um carro, né? Isso leva 2 minutos. Na hora, o nosso time entra em contato, a gente faz isso via WhatsApp, tem todo um sistema por trás. Sim. E o mais legal, eu já te informo em poucos minutos, inclusive se o seu cadastro, se o seu crédito, ele está aprovado para que você possa adquirir uma oferta de carro por assinatura. Então, aquilo que você gasta talvez meia hora, 1 hora numa concessionária, a gente faz em poucos minutos. E aí, de fato, um especialista nosso vai te atender, vai discutir a oferta, tirar suas dúvidas em relação ao contrato, ao carro, os benefícios e tudo mais. Lembrando que a assinatura tem um contrato com prestação de serviço, Sim. Então é muito importante esse entendimento, né? Ou seja, estar atento aos pontos para ver se realmente vai atender a sua necessidade, este contrato. Depois disso, algumas empresas pedem ou não documentação adicional e a gente segue com o processo. A gente tem um sistema onde a gente vai te enviar um link e você vai fazer todo esse cadastro de informações ou de documentação, nunca enviando para nós, né? E já subindo esta documentação num sistema que vai alimentar as locadoras ou as montadoras para a gente já caminhar para finalizar. Você sempre recebe um contrato para assinatura digital, isso independe da empresa, e aí é só esperar, cada empresa com o seu prazo, né, de entrega, e algumas já oferecem um carro provisório de mesmo valor e categoria, enquanto você aguarda o seu carro zero definitivo. Então, eu brinco, porque tem muita gente que fala, pô, é pronto, entrega? Praticamente. Então, você assina, em questão de 3 ou 5 dias, você agenda a retirada de um carro, vai utilizando, paga, né, o mesmo valor do seu carro zero. Quando chega o seu carro zero, você agenda essa troca e retira esse carro zero, seja numa concessionária, seja numa locadora ou num parceiro que eles indiquem. Como que você analisa a concorrência hoje? É um mercado que ainda é bem pequeno, é um mercado que já é grande, eu não tenho a mínima ideia, então eu estou sendo aqui, imagino que vocês, para muitos aí também seja uma novidade esse serviço. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é o mercado, nesse nicho que você atua, e quais são as 3 principais dúvidas que você, pelo mapeamento das entrevistas, dos bate-papo, que as pessoas têm de será que eu vou mesmo? Quais são as objeções talvez que aparecem no processo e que na verdade são coisas simples e que na cabeça da pessoa, por não entender talvez todo esse processo, fica ali na dúvida. Eu queria que você aproveitasse esse momento para me explicar também e para explicar para quem está assistindo, que eu acho que é interessante entender o que nessa experiência até aqui vocês têm que viram de dificuldades da galera que talvez não entendia e aí o atendente tinha que explicar de uma forma um pouquinho mais didática para ele falar, agora eu entendi, então beleza. Bom, vamos lá. Primeiro falando um pouco de concorrência, né, e de como que funciona o mercado. Então, hoje você tem 2 grupos distintos ofertando este serviço de assinatura. Você pode adquirir ele através de uma montadora, né? E aí neste caso, tanto a Comparacar como o portal ou como tecnologia, bem como as concessionárias, vão poder te oferecer isso. Então, por exemplo, eu quero assinar um carro da Mitsubishi, né? Você pode vir na Comparacar, você vai assinar, lembrando que a entrega, o relacionamento depois de revisão e tudo mais, vai ser na sua concessionária de preferência, sempre no Brasil inteiro. Isso independe da marca. Então você adquiriu pela Comparacar e depois vai ser atendido em qualquer concessionária do Brasil. E o segundo modelo são as locadoras, né, que ofertam isso. E aí, neste caso, você tem
tanto a Comparacar, quanto você tem alguns corretores e algumas pequenas empresas que também oferecem esse serviço, né? Isso começou lá atrás, na época que a Porto Seguro lançou esse serviço, e aí ela homologou a rede de corretores dela, além de vender o seguro, poderiam vender o carro por assinatura. Na nossa visão, é necessário muita cautela e cuidado. Por quê? Primeiro, quando você fala com um corretor que tem poucos produtos para oferecer, de novo, ele vai sempre querer te empurrar aquilo que é benéfico para ele. Pode ser que você deixou de ver uma oferta, que você deixou de se atentar em alguma questão contratual. É por isso que na Comparacar a gente tem todas as empresas, então a gente tem uma imparcialidade, não faz diferença alguma para mim por onde você decide, e a gente até coloca o contrato dentro do site à disposição. Então, se você entrar agora na Comparacar, qualquer empresa, você vai lá e faz o download do contrato para que você possa entender, além, claro, do time de especialistas. Então, eu acho que isso casa muito com o seu perfil. Eu vejo como você fala da moto, né? Não é uma questão de bom, ruim, caro ou barato, e sim qual é o teu perfil, aquilo que você busca, né? E eu acho que eu assimilei muito isso no nosso site, ou seja, óbvio que existem contratos mais completos, com mais benefícios, e outros mais simples. Sim. Só que tudo tem seu preço, né? Então você tem assinaturas de 12 meses a 48 meses, e você tem quilometragens de 500 a 1.000 de franquia mensal, até 3, 4, 5. Então depende o que você busca de serviço, né? O que você busca ali de tranquilidade, e também um pouco de, sim, o quanto de risco eu estou disposto, né? A franquia para sinistro é maior. Talvez alguém mais cauteloso não quer nem correr o risco de pagar uma franquia maior. A outra pessoa fala, eu prefiro pagar uma mensalidade mais barato e ter uma franquia maior. Então, eu falo muito isso. Qual é o seu perfil e aquilo que você valoriza e busca? Só que tem um ponto. Nós, como empresa, como Comparacar, a gente tem a obrigação de ser transparente e te passar essa informação. Isso é uma crítica e uma queixa que a gente tem do mercado, que não passa a informação para o cliente. Então, parece que é tudo igual. Parece que a gente está numa feira comprando maçã. Então você tem a barraca 1, 2, 3 e 4, todo mundo vendendo maçã, né? E a gente tem alguns carros, sei lá, por exemplo, uma T-Cross, né? Uma Volkswagen T-Cross. Eu tenho ela por 5, 6 empresas diferentes. Ah, então eu posso ordenar por preço? Pode, a Comparacar vai te apresentar por onde a T-Cross está mais barata. Mas isso não deveria ser pura e simplesmente a sua tomada de decisão. Sim. Ou seja, só preço importa? Isso está errado. Por quê? Porque na assinatura é carro e prestação de serviço. Seguro, manutenção, eu posso ter um sinistro. Então, é esse combo, e aí, claro, cada um valoriza uma questão diferente. Tá? Então, em relação à concorrência, é um pouco assim que o mercado funciona. Tá? Estima-se que são vendidos aí em torno de 6 a 8 mil carros assinados mensalmente. Mensalmente. Caramba. Algumas informações até públicas, né? A Localiza publicou recentemente, acho que é questão de 2 ou 3 meses atrás, que a frota total dela, ela iniciou esse produto em 2020, a Localiza, através da marca Localiza Meu, que é a marca de assinatura deles, é um grande parceiro nosso inclusive, já tem 60 mil carros rodando pela rua, só para te dar uma dimensão, né? Então, muita gente vem e fala, isso é uma loucura, é fraude, isso é golpe, isso é coisa que brasileiro inventou. Obviamente não é um produto brasileiro, né? Isso existe nos Estados Unidos, na Europa, talvez com outro nome, mas é um mercado grande, já tem muita gente, muita montadora focando e apostando na assinatura, tá? Falando um pouco de objeção, que você me perguntou, né? Eu acho que tem uma pergunta que ela engloba um monte e é a maior objeção, e que a gente brinca que dá muita treta aqui, que é o seguinte: por que a assinatura vale a pena se o carro não é meu no final? Eu estou pagando por algo que nunca vai ser meu. E é uma grande verdade. Sim. Você está pagando por algo que nunca vai ser seu. Qual que é a nossa resposta padrão e que a gente sempre gosta de tentar trazer a pessoa para esse entendimento? O carro nunca vai ser seu, mas o dinheiro é seu. E é muito melhor você ter
o seu dinheiro guardado, aplicado ainda mais a juros como está hoje, a sua liberdade financeira, porque não é só ter o dinheiro, é poder usar quando você quiser, do que você ter o seu capital empacado numa lata, que no fundo é isso, né? Vamos ser frio. Sim, o dinheiro no banco ou o dinheiro em lata, que é um carro. Só que tem um grande problema. O carro, que é o segundo ativo mais caro da família brasileira, ou de qualquer família no mundo, né? É o seu segundo principal ativo, ele perde valor todo mês. Então, é o valor, eu brinco que é o dinheiro invisível. Porque você compra um carro, você não põe na conta corrente todo mês que você está perdendo 1 ou 2%, quanto quer que seja no carro. Mas você está. E quando que essa engenharia fecha? Quando que essa conta fecha? Quando você vende. Então você comprou um carro por 100, usou 3 anos, vendeu por 50, a sua depreciação, ou seja, a sua perda de valor real foi 50. Só que além disso, esse 100 aplicado no banco, vou chutar, não fiz conta aqui, ele podia ser 130, 140 mil. Então, aqui eu tenho 140 versus 50. Então aqui eu tenho uma diferença de 90 mil. Então Sim. Todo carro, não importa se ele foi comprado à vista, pior ainda se ele foi financiado, ele custa todo mês. A gente só faz conta IPVA, seguro e manutenção. Ah, mas está pago o meu carro, é isso que ele custa. Não importa que ele está pago. O seu dinheiro, ao invés de estar neste veículo, podia estar no banco, rendendo 10%, 15% ao ano. Você não teria um bem que está perdendo dinheiro, fora a comodidade que eu falei. Então, olhando pela ótica financeira, a grande resposta é: vale a pena investir numa assinatura, mesmo que o bem não seja seu, pois o seu capital está preservado e investido. E a locadora sabe, quando eu falo locadora, pode ser montadora, locadora, ela compra melhor do que você, ela vende melhor do que você, ela conserta melhor do que você e ela cuida melhor do que você do seu carro. Então você tem uma otimização financeira e uma otimização também operacional. Além disso, aí tem cliente que fala assim, né, como uma segunda objeção: não, mas eu posso financiar, aí a parcela, né, às vezes ela é parecida com a assinatura. Sim, primeiro você deu uma entrada, né? Então você já tem uma parte do recurso que você investiu no seu carro, né? Você gastou no seu carro, porque não é investimento, e deixou de ganhar. E depois você tem os juros mensal. Olha isso que eu vou te contar, que a gente viu esse número e ele é um absurdo. A B3, se você entrar no site agora, a informação é pública, a B3 divulga mensalmente qual foi o juros médio que o brasileiro pagou para financiar o seu carro zero. Estamos falando aqui só de carro zero. Em junho, foram financiados, se eu não estou enganado, 104 mil carros novos. É bastante. 104 mil carros novos. Juros médio, 2,05 ao mês. Ou seja, essas pessoas compraram um carro sem ter o recurso. Sim. O banco emprestou um dinheiro para ela, para bancar esse carro, a 2,05. Então, eu compro o carro, eu tenho 2,05 de juros. Além dos juros, eu tenho IPVA, seguro, manutenção e a depreciação, que é aquele dinheiro que eu não vi, mas eu tenho. Todo mês isso cai, né? O banco continua ganhando 2,05 porque os juros que eu paguei. Só que o bem vai valendo cada vez menos, certo? Se eu te falar que eu tenho pelo menos 20 ofertas na Comparacar abaixo de 2,05. Olha a loucura do que nós estamos falando. Somente pelo custo do dinheiro que o banco te cobra, ou pelos juros que você está pagando, eu te entrego um carro que não deprecia, com manutenção, com IPVA, com seguro, com tudo, para você não ter preocupação. Isso quer dizer uma economia, ou seja, assinar um carro, em vez de financiar, de aproximadamente 50%. Agora eu te pergunto, imagina o impacto financeiro
na vida dessas 104 mil pessoas, vamos dizer que tem empresa, tudo, então vamos falar que metade, 50 mil famílias brasileiras poderiam hoje andar de carro zero, economizando 50%, e não estão por uma questão cultural, seja por medo, seja por desconhecimento, seja até por nunca ter oportunidade de escutar, de fazer conta, de entender. 50% de um carro é muito dinheiro. Isso pode ser a faculdade de um filho, uma escola melhor, férias, isso pode ser uma reforma de casa, isso pode ser até um carro melhor. Em vez de estar andando com um carro econômico, talvez você estava andando de SUV com a tua família, com mais segurança, conforto. Então essa é a realidade do carro por assinatura. No fundo é um desconhecimento do assunto, de falar, poxa, mas eu vou gastar e não é meu. É uma conta financeira, pessoal, porque o carro é seu, o carro está na sua garagem, à sua disposição, para você usar do jeito que você contratou durante o período que você contratou, que pode ser de 1 ano até 4 anos. Então é uma questão de parar, fazer conta e analisar. O Banco BTG, um dos maiores bancos do Brasil, fez um estudo há 2 anos atrás. Ou seja, os juros era muito menor do que é hoje. E ele comparou 8 modelos de carro, do mais simples a um SUV de luxo de mais de 200 mil reais. Conclusão do banco. A assinatura foi 14% mais barata do que a compra à vista. Ou seja, mesmo a compra à vista, quando eu tô com o recurso, não vale a pena. A assinatura foi 14% mais barata e foi 40% mais barata do que um financiamento há 2 anos. A gente fez uma conta atualizando isso, sendo super assim cauteloso, e chegamos em 50%. Dependendo do veículo, você pode ter 60% de economia na assinatura em relação à compra, principalmente financiada. Eu mesmo não tinha esse entendimento, essa perspectiva do quão atrativo é essa modalidade. Quais seriam 3 opções que você, com toda a sua bagagem, entendimento sobre carros tem, que você acha que seriam, para quem está meio perdido, não sabe muito bem para onde olhar, que você fala que seriam escolhas bacanas, escolhas seguras, escolhas... Como que eu posso dizer a palavra? Escolhas que o cara vai ter um bom uso daquele carro, que ele vai aproveitar bem aquele carro e que ele vai atender tanto para pegar uma estrada, tanto na cidade. Bom, eu particularmente tenho uma opinião, é claro que cada um tem o seu bolso e a sua capacidade de investir numa assinatura, né? Hoje, falando de valores, né? A gente tem carros econômicos e o pessoal divide os econômicos em Mobi, né? O Fiat Mobi e o Renault Kwid como um grupo de entrada. Sim. São carros até pouco desejados, né? E aí a gente tem os econômicos que de fato já entregam um espaço, um nível de segurança, normalmente um multimídia com conexão com o smartphone e tudo mais, que seriam HB20, Polo, Onix, essa categoria de carro, que hoje gira em torno de R$2.000 a R$2.200 na linha econômica 1.0. Qual que é o meu ponto? A diferença de preço desses carros 1.0 aspirados, né, manual, para um carro automático turbo mais completo, que é um outro nível de conforto, de segurança na estrada e tudo mais, não necessariamente vão gastar tanto a mais, porque você também exige menos da motorização, né? Porque ele é mais potente, que eu considero como os carros ideais, já custam R$2.200, R$2.300, dependendo do plano, R$2.400, que seria a minha indicação assim, de carro. Quero ter um carro gastando o mínimo possível. Eu iria para um carro automático compacto, né? Nessa faixa. Só que logo acima, a gente está com tanta promoção que hoje ficou até difícil. A R$2.600, R$2.700, eu já tenho SUVs turbo automáticos para te oferecer e carros assim, painel digital, multimídia grande, alguns com ar-condicionado digital, nível de conforto absurdo. Então, vamos dar exemplos práticos, né? Hoje você assina um Volkswagen T-Cross turbo, extremamente completo, já com pacote de auxílio à condução, inclusive piloto automático adaptativo, que freia sozinho, na faixa de R$2.600.
Só para você ter uma ideia, quando a gente fala 2.600 é a mensalidade a ser paga com tudo incluso. Uma Tracker LTZ 2.700, eu tenho Renault Kardian 2.400, 2.500. Então assim, nessa faixa a gente já tem uma infinidade de modelos para atender, seja uma pessoa solteira, um casal, até uma família, e eu recomendo, são carros que assim performam muito bem. Então, sendo prático dos modelos que a gente mais assina, econômicos, hatches, entre 1.0 e 1.0 turbo, não importa. HB20 Polo são os nossos grandes campeões aí de audiência, seja pelo conteúdo, preço, desejo do consumidor. Quando a gente parte para SUV, os mais assinados, inclusive do ano passado, foram Nissan Kicks, Renault Kardian e Volkswagen T-Cross /Nivus. Os dois modelos cada mês oscilando, sendo que agora, falando, o T-Cross está como destaque, como um dos carros assim de grande destaque, porque ele está numa condição muito boa. Quando a gente, aí subindo um pouco, né, você me pediu 3, vai ser difícil falar de um carro só, mas eu vou falar um pouco de uma categoria. A gente já vai para um orçamento de 3.500 a 4.000 mensal, onde você já encontra SUVs maiores, como por exemplo Jeep Compass, mas você encontra também um Fiat Fastback Abarth, que é uma versão top de linha, até com uma pegada esportiva, nessa faixa de 3.500, 3.700. Então assim, até 4.000 você tem uma infinidade, né, de opções, e aí todo mês isso varia muito. Então, como eu falei, hoje o Fastback Abarth é uma opção muito competitiva. Aí você tem a linha Creta top de linha, a Ultimate 1.6 Turbo, também um carro de quase 200 mil, ali na faixa de 3.800, 4.000, mesma faixa de um Jeep Compass, e um pouco mais acima, aí a gente já entra em Taos, Ford Territory novo, 4.500, 4.600, nessa faixa. E aí o céu é o limite, a gente tem também BMW, Audi, enfim. No final do dia, o que importa é quanto está a mensalidade versus o valor do carro, né? Então, para quem pode, dá para também fazer um bom negócio em carros importados. Quero que você deixe as últimas palavras aqui, uma mensagem para quem quer saber mais, alguma dica a mais sobre essa modalidade. O microfone é seu, o espaço é seu, você está em casa, então manda mensagem para quem está assistindo esse vídeo até aqui. Vamos lá, eu acho que primeiro, dinheiro não cai do céu, né? Ninguém tem uma árvore em casa e recebe frutos todos os dias. Então, eu acho que seja você, né, independente, tem que respeitar o seu bolso e respeitar o capital, né? Respeitar o dinheiro. E se você tem família, eu acho que pela sua família você deve ao menos pesquisar. Você deve ao menos se dar a chance de olhar. Se você por qualquer razão decidir não assinar, tudo bem, mas nunca deixe de olhar uma alternativa, porque ela vai resolver o mesmo problema, né? Eu posso comprar o carro ou eu posso assinar um carro. Então, em respeito à sua família e aquilo que você pode oferecer, sempre faça a pesquisa, sempre consulte antes de comprar um carro se está ou não viável a assinatura, né? De novo, não é uma religião, não é para todos, não são todos os carros, mas a grande maioria hoje está coberto. Então, conte com a Comparacar, transparência 100%. Estamos com quase 200 avaliações no Google Nota 5. A última vez que eu vi estava 182, não sei quanto que está hoje, mas estava 182. Então, assim, realmente os clientes confiam, nunca tivemos qualquer tipo de problema, né? Entra no site comparacar.com.br, navega, veja ofertas, converse com o time de especialista, pesquisa aquilo que está realmente especial. Todos os meses tem ofertas diferentes, ou seja, cada mês você tem uma nova chance de economizar muito, né? E quem não gostaria comprar seu carro zero, né? Ou ter um carro zero com 50% de desconto. Então, se dê ao menos essa oportunidade. Acho que temos que respeitar o dinheiro e respeitar o nosso tempo, né? A gente trabalha, gasta energia, então vamos fazer disso da melhor forma.
Alan da Comparacar aqui comigo. Hoje a gente falou muito sobre essa modalidade que para mim era uma novidade. Imagino que para muitos de vocês aí também seja uma novidade. Pegamos algumas dicas aqui de veículos legais, aproveitando a bagagem dele. Então eu acho que essa foi uma conversa muito rica. Quero de vocês que estão assistindo esse vídeo até aqui, primeiro agradecer pelo tempo de vocês também, de estar acompanhando isso, de estar aprendendo sobre isso. Eu quero que vocês deixem nos comentários dúvidas que vocês tenham sobre essa modalidade, sobre o Comparacar, que nesse caso eu vou pegar as mensagens de vocês e vou mandar para o Alan para que ele responda. Então Perfeito. A gente continua essa conversa sobre esse tema carros por assinatura, Comparacar, nos comentários desse vídeo. Vou pegar os comentários, caso eu saiba a resposta eu já respondo, se não, aciono ele e ele com o conhecimento dele vem com a resposta para te ajudar a tirar as dúvidas. Esse canal aqui, o Motor do Mundo, é sobre explicar as coisas e achei muito legal que ele falou de respeitar o dinheiro. Sempre foi um dos pilares por aqui também. Então, esse é um dos motivos que eu tô aqui dando espaço para o Alan. Uma conversa totalmente na parceria aqui, trazendo informação, trazendo conhecimento para você, porque eu sempre vou defender esse ponto de valorizar e respeitar o nosso suado dinheiro, porque a gente trabalha bastante, então tem que fazer bom uso dele. Serviços como esse me parecem muito interessantes dentro disso tudo que eu acredito. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu fico por aqui, eu sou Marcelo Barros, você está no Motor do Mundo e aqui comigo o Alan do Comparacar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado. É isso. Show de bola. Valeu demais. Deu aula, hein? Imagina. Pô, quando a gente fala do que gosta é um prazer, né? Isso.